Olá, alunos do terceiro ano, dando continuidade hoje à nossa aula, sobre a evolução das espécies. Eu vou falar para vocês agora sobre o gênero dos primatas, tá bom? Então, nós somos muito semelhantes aos macacos, é notório, né? Se a gente olhar um para o outro, pensa que é um macaco ou primo, enfim. Nós reconhecemos essas características de semelhança, tá bom? Ou seja, 99,9% de nós é semelhante ao macaco, apenas 1,1% é diferente, certo? Então, essa semelhança não é apenas visual, mas também a nível molecular, ou seja, proteínas e aminoácidos são extremamente semelhantes. É tanto que quando um medicamento vai ser testado, primeiro é testado no macaco para ver se dá certo. Aqui vocês estão observando uma árvore filogenética, tá certo? E vai ter o que? Vai ter as semelhanças, né? Os graus de parentesco entre esses indivíduos, entre essas espécies. Vou falar para vocês da linhagem dos primatas. Quais são as características que existem semelhança entre os primatas, tá bom? Primeiro aqui a gente vai ter o prosímio, que são diferentes, e os antropóides, tá bom? Então, os primatas, eles têm umas características que é o quê? Que hábitos arbóreos, ou seja, vivem em árvores, tá bom? Pés e mãos prenses. Pés e mãos prenses é porque faz esse movimento de prensar, ou seja, de segurar, né? Visão bem desenvolvida. Nós vamos possuir unhas e não garras, então você não vai encontrar macacos com garras. Os macacos, eles possuem unhas. E os homens também. Olhos voltados para a frente, nós temos 5 dígitos, né? Ou seja, 5 dedos. Nós temos a una e a fíbula, né? Que é esses dois ossos aqui da mão, tá bom? Rádio e una, tá certo? O rádio é esse de cima e a una é esse aqui de baixo, que serve para quê? Para melhor locomoção da nossa mão. Do mesmo modo é lá na nossa perna, né? Que é a fíbula e a tíbia. Temos também os ossos da cavícula, ninhada pequena, ou seja, tanto o macaco como os seres humanos, a gente tem 1 a 2 filhos por gestação. E o polegar opositor. O polegar opositor é esse dedo aqui, que nos permite justamente fazer o movimento de prensar. Os primatas são divididos em quem? Prosímios, antropóides platinini e antropóides catarini. Os promícios que temos como exemplo é o tarso, né, o lêmure e o loris. Esses animais, eles têm o quê? Eles têm um cérebro pequeno, grande, em comparação à face, que é uma face pequenininha. Agora, os antropóides platinini, né, que a gente vai ter como exemplo o búgio, né, e o mico-leão dourado. Antropóides catarini, que a gente vai ter como exemplo o babuíno e o gibão. E o antropóides catarina ainda, nós vamos ter o que? O bonodo, né? E o chimpanzé. Dentre esses dois aqui, eu tenho um documentário, vou disponibilizar para vocês, se vocês quiserem assistir, tá certo? E ele vai falar justamente o grau de divisão genético neles, o que é, por que é que nós somos descendentes mais próximos do chimpanzé do que dos bonodos, e revelar a nossa natureza desafiadora, natureza de guerra que a gente tem. Então, aqui novamente a árvore filogenética, né? Ou filogênica, como queiram, que aqui vai ter o quê? Vai ter o bonodo, o chimpanzé, o ser humano, o gorila, né? Os graus de parentesco entre nós. Agora, gente, eu vou falar de 3 gêneros, tá certo? Depois eu vou dentre esses animais. O primeiro dos gêneros é o gênero Australopithecus. Ele viveu na África, tá bom? De 3,9 a 2,9 milhões de anos atrás, tá certo? Os fósseis desses animais foram encontrados na Tanzânia, na Etiópia e no Quênia. Agora, o gênero Paratopus. O gênero Paratopus, esses animais, eles eram vegetarianos, foram encontrados também no leste da África, viviam entre 2,7 e 3,3 milhões de anos, tá bom? E eles eram vegetarianos. Agora, o gênero Homo. O gênero Homo é dividido em 6, tá bom? Nós somos esse aqui, ó, Homo sapiens.
Ou seja, esses outros aqui seriam espécies e nós seríamos desse grupo Homo. Então, o primeiro Homo é o Homo habilis, tá bom? O Homo habilis, né? Tem o Homo habilis e o Homem de Rudolfensis, que eles viviam praticamente na mesma época. O Homo habilis viveu entre 2,4 milhões a 1,4 milhões de anos atrás. Vivia no sul e leste da África, né? Ele utilizava ferramentas como pedras, tá certo? Tinha uma face mais alongada. Agora, o Homo erectus. O Homo erectus viveu há 1,8 milhões de anos atrás, na África e na Ásia. Ou seja, esse aqui já saiu da África, né? E já foi mais para a Ásia também. Viveu até 200 mil anos atrás na Indonésia. É o mais antigo corpo característico do homem. É o mais antigo semelhante ao homem. Pernas alongadas, braços mais curtos em relação ao dorso, né? Ele era um ser que migrava, como eu falei de antemão, né? Da África para a Ásia. Onívoro, ou seja, se alimentava tanto de animais como de vegetais. E foi o primeiro a controlar o fogo. O Homo, eu não sei essa palavra, heidelbergensis. Enfim, esse homem viveu na Euroásia, ou seja, num período geológico, que eu já falei de antemão a vocês nas aulas passadas, quando a Europa, a Ásia, era todo um continente só. Viveu entre 250 mil anos atrás, né, nessa região. Uma característica importante é que eles tinham a zona supraorbital em cima dos olhos, mais proeminente para frente, tá bom? Eles tinham machados feitos de pedras, construíam abrigos. O Homo florensis. O Homo florensis viveu de 95 a 17 mil anos nas ilhas da Indonésia. Ele era apelidado de Hobbit, porque ele era pequenininho, né? Ele tinha 1 metro a 1,20 m de altura. O cérebro era bem pequeno, com formato mais semelhante aos dos humanos atuais. Era bem parecido conosco, né? Aí temos o Homo de Neanderthalis, tá certo? Viveu de 200 a 35 mil anos atrás, no oeste da Euroásia, né? Como eu disse a vocês, quando eu falei na deriva continental, né? Que teve a Euroásia, que era Europa e Ásia era um continente só. Então, eles eram os parentes mais próximos dos homens, né? Provavelmente os homens foi quem matou a raça deles, exterminou, né? O Homo sapiens. Ele tinha um cérebro grande, parecido com os homens modernos, enterrava os seus mortos, faziam adornos para os mortos, tinha um esqueleto bem compacto e pesado. E nós temos aqui o Homo sapiens, que somos nós, né? Aqui tem uma caricatura, tem várias, se vocês procurarem, tá certo? Então, o homem foi evoluindo até chegar ao que nós somos hoje, tá bom? Então, eu fico aí, eu agradeço a todos e fiquem com Deus.